Universos com dragões, goblins, feiticeiras e videogames são a combinação perfeita para escapar da realidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sempre fui aquela criança meio estranha que gostava de coisas diferentes e na hora do recreio ninguém nunca chamava pra brincar. Daí ou eu passava o recreio inteiro na biblioteca enfiada nos livros ou provavelmente na sala de informática. E foi aí que eu descobri os jogos. Os meus pais são divorciados e na minha infância, quando eu passava finais de semana na casa do meu pai, sempre tinham alguns primos daquela parte da família do meu pai que eles não gostavam muito de mim. Eram pessoas muito complicadas que eu sempre tentava me enturmar, mas sempre me deixavam de lado, provavelmente por já saberem que eu era diferente deles. Caso você não saiba, eu sou uma mulher trans. E desde a infância nós sempre sabemos que somos diferentes dos demais. Esses meus primos, eles eram pessoas privilegiadas, então eu cresci no meio deles vendo eles jogarem PlayStation 2, Xbox, eles sempre tinham de tudo. E os meus pais, eles eram pessoas muito humildes que não podiam me dar o mesmo. E crescendo ali no meio deles, vendo eles jogarem todos os jogos mais incríveis, Resident Evil, Street Fighter, todos esses jogos que hoje eu amo porque eu vi através de uma janela da qual não podia alcançar, me fez ficar determinada a um dia eu conquistar o meu próprio videogame. Confesso que isso demorou muito tempo, gente. A vida não é fácil pra ninguém, demorou muito pra eu conseguir um emprego estável, que eu conseguisse me manter, conseguisse tirar uma boa renda. Mas aos 18 anos eu consegui o meu primeiro PlayStation 4. Eu não consigo descrever a sensação que eu tive ao ver o meu PlayStation 4 na minha frente, atirar ele da caixa pela primeira vez, ligar ele na tomada e começar a jogar. E um dos primeiros jogos que eu zerei no meu PlayStation 4 foi o Spider-Man, porque pra quem não sabe, eu sou apaixonada pelo universo da Marvel e o Homem-Aranha, o Spider-Man, chamem como vocês quiserem, ele sempre foi o meu herói favorito. Na questão de heróis masculinos, né, porque eu tinha um crush nele na infância. Agora falando de heroínas femininas, nós temos a Wanda, a Feiticeira Escarlate, a Jean Grey, dos X-Men. Porém, isso não vem ao caso hoje, já vou parando por aqui, porque quando fala de Marvel eu fico empolgada. A questão é que os jogos foram um refúgio pra me tirar daquela realidade onde eu era uma pessoa desprezada por pessoas da escola que não queriam estar perto de mim por algum motivo, ou até mesmo esses primos que nunca me deixavam jogar com eles. Eu acho que mundos de RPG e universos fantasiosos foram uma das criações mais fabulosas que o ser humano já fez. O gênero de fantasia sempre foi o meu favorito, e eu lembro como se fosse ontem que o meu primeiro game zerado até o final foi Alice Madness Returns. Alice Madness Returns, gente, é uma releitura de Alice no País das Maravilhas, é uma versão mais macabra da história, o que eu gosto muito. Eu sempre fui apaixonada por adaptações. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com alguma informação relacionada a esse jogo foi quando eu era criança. E um dos meus tios viajou pra algum lugar e o meu pai teve que tomar conta da casa dele e acabou deixando eu mexer no computador do meu tio e eu acabei fuçando na internet e encontrei por acaso esse jogo em um blog. Ai, que época gostosa, quando tinham blogs, as pessoas postavam coisas e a gente não ficava no TikTok o dia inteiro. Eu lembro que eu vi imagens do jogo da Alice com cogumelos gigantes e aquela atmosfera meio sombria e eu simplesmente fiquei encantada. Gente, desde pequena eu sempre fui apaixonada pelo obscuro, né? Não é à toa que o Tim Burton é um dos meus diretores favoritos de cinema. Só que naquela época eu não tinha ideia de como baixar um jogo, como instalar, nada do tipo. Aí bem mais pra frente, quando eu ganhei o meu primeiro notebook, que o meu pai conseguiu me dar junto com a ajuda da pensão que ele me pagava na época, foi o primeiro notebook que eu tive e ele era bem fraquinho, mas eu consegui baixar o jogo pela primeira vez vendo um tutorial no YouTube. E eu lembro que foi uma emoção enorme quando eu abri o jogo e ele funcionou, que tinha dado certo, né? Porque eu vi passo a passo de como instalar o jogo. E foi aí que eu consegui jogar Alice Madness Returns pela primeira vez. Foi um universo maravilhoso. A história do jogo é muito boa e é bem triste, né? Ela perde a família dela no incêndio, aí ela vai em busca de respostas, né? No País das Maravilhas, que tá dentro da mente dela, pra tentar entender o que aconteceu naquela noite que a família dela morreu no incêndio. Infelizmente, nós nunca vamos ter uma continuação de Alice Madness Returns, porque eu soube que o diretor tava tentando recriar um Alice 2, né? Mas como ele tinha vendido os direitos pra EA Games, que só quer saber de fazer certos jogos medíocres por aí, a EA Games não deu permissão pro diretor dar continuidade à história da Alice. Mas é isso, gente. Quem é apaixonado por universos fantasiosos, ou se você gosta de Alice no País das Maravilhas, eu recomendo muito que você jogue Alice Madness Returns. Dando continuidade nessa minha trajetória de games mágicos, eu não poderia deixar de fora o Elden Ring, gente, que é um dos meus games favoritos da vida toda. Pensa numa Terra-média com uma vibe Senhor dos Anéis e cheia de criaturas etéreas e maravilhosas. Elden Ring é um jogo Souls-like, e jogos Souls-like tem fama da história ser muito confusa, então eu recomendo que você veja um vídeo completo aqui no YouTube pra você poder entender melhor, porque eu mesma tive que pesquisar, porque, gente, é um ponto muito negativo de jogos Souls-like. Eles nunca explicam a história de forma coerente, assim,
certinha pra você poder entender. Mas basicamente o anel prístino lá, que é o anel mais fodão de todos, bem Senhor dos Anéis, né, cá entre nós, ele foi despedaçado e você está em uma jornada na qual você vai enfrentar várias criaturas grotescas e semideuses para recuperar os fragmentos do anel e finalmente se tornar o Lorde Prístino. A minha boss favorita desse jogo é a Malenia, eu nem preciso falar nada, né, porque o meu cabelo ruivo já entrega. Eu lembro que a Malenia eu levei umas 5 ou 6 horas pra conseguir matar com a ajuda do meu amigo Júnior, que é o meu best parceiro de gameplays. Sem falar no Maliketh e a Runa da Morte, que eu não quero nem lembrar porque eu tô traumatizada. Traz ele pra cá, isso! Ai, eu vi. Bate nele, gente, agora bate nele. Só mais um, só mais um. Mata. Mais um, mais um. Mais um. Aê, caralho. Agora sim. Finalmente. Porra. 5 Outro. fucking hours. Mas sério, gente, uma das coisas mais gostosas que tem é você reunir os seus amigos e jogar Elden Ring. Então assim, se você for apaixonado por coisas etéreas e místicas tanto quanto eu, você vai se encantar com o universo de Elden Ring. A própria Térvore já é algo muito etéreo. Ainda nessa pegada de universos mágicos, gente, outro jogo que eu amei muito foi o Dark Souls 3. Ele foi o primeiro Dark Souls que eu joguei, eu nunca joguei o 1 nem o 2. E cara, se eu dissesse que eu me lembro da história do Dark Souls 3, eu estaria mentindo. Falar de Dark Souls 3 me deixa sempre muito nostálgica, porque fez parte de uma época muito gostosa da minha vida, e jogar com o Júnior naquela época foi incrível. Como ele entende muito do jogo, ele sabia cada cantinho que tinha item pra pegar, da qual ele não conseguia ver quando ele entrava no meu mundo, né, mas eu podia ver ali os itens. Ele falava, olha, nesse cantinho aqui tem um item pra você pegar. Sério, o tempo que nós passamos explorando as ruínas do lugar, os pântanos, gente, os castelos, ai, eu não consigo nem descrever a sensação maravilhosa que era. Uma das coisas mais preciosas que a vida pode nos dar é um amigo que vai embarcar em uma aventura de RPG com a gente. Eu sei que vocês vão me chamar de louca agora, mas se eu pudesse, eu me teletransportaria com o meu amigo Júnior pra dentro de um universo Souls-like. É claro que a gente ia morrer algumas vezes, né? O pior é que, tipo, se a gente só tivesse uma chance de vida, como que seria? Ai, melhor não. Tem uma parte no Dark Souls 3 que eu não me lembro exatamente onde, mas eu acho que era um lugar subterrâneo ou uma caverna. Tinha tipo uma escada pra subir e na frente dessa escada tinha escuridão total. E aí eu e o Júnior ficamos parados com os nossos personagens olhando pra escuridão e falando assim na cal. É isso, amigo. Eu acho que é aqui que a vida acaba. Será que é isso que tem depois da morte, escuridão total? Essas conversas profundas que a gente teria em volta de uma fogueira, sem falar nas criaturas grotescas que tem no universo de Dark Souls 3, gente, é uma coisa horrenda e bonita ao mesmo tempo. Eu acho que a arte do jogo é muito bonita, então assim, os idealizadores do jogo estão de parabéns. E são criaturas realmente muito fantásticas, que eu gostaria muito de um dia poder ver isso tipo num filme. Então se você gosta de coisas etéreas, mais puxadas pro lado sombrio e grotesco, eu recomendo muito que você jogue Dark Souls 3. O próximo game que eu vou indicar pra vocês e que eu amo muito e também tenho um carinho enorme por ele, porque também me deixa muito nostálgica, é o Dragon's Dogma, gente. Esse aqui na minha mão especificamente é o 2 que eu tô jogando no momento no PlayStation 5. Porém, a minha história com Dragon's Dogma vem desde o 1, que foi o meu amigo Júnior que me indicou. Eu simplesmente sou obcecada pelo universo de Dragon's Dogma e todas as possibilidades que nós temos nele. Eu nem preciso falar pra vocês que a minha classe favorita é maga, né? Olha só pra mim, gente. Eu sempre me imaginei como aquela feiticeira peituda e gostosona que vai evocar, sei lá, um tornado. Ai, gente, sei lá, eu acho que tem um glamour em eu me sentir uma feiticeirona daquelas que seduziriam um rei pra poder manipular ele e dar as ordens ali no reino, sabe? Uma vibe tipo os magos do universo de Dungeons and Dragons, que eu sei que tem magos assim lá. Eu não sei explicar, gente, me passa muito essa sensação, sabe? Tipo a Sofina de Dungeons and Dragons, que é um filme baseado no universo de Dungeons and Dragons, sabe? Ela era uma maga que ela tava ali manipulando o rei pra poder transformar o reinado em trevas e fazer os planos maquiavélicos dela. Porém, a Sofina é careca, ela não tem cabelo, né? Que os magos vermelhos nesses universos, eles não têm cabelo, aparentemente. Mas eu seria aquela feiticeirona gostosona que usaria um vestido com um corpete maravilhoso que fosse valorizar os meus seios, sabe? Aquele cabelo longo, um cajado com uma garra de dragão, assim, uma bola de cristal. Ai, eu simplesmente amo isso! E no Dragon's Dogma, gente, as magias são muito bonitas. Você pode invocar tornado, você pode fazer chover meteoro do céu, uma coisa simplesmente absurda. Sério, gente, os criadores de Dragon's Dogma, eles estão de parabéns. Eu acho que a única coisa que faltou nesse jogo é ser multiplayer. Porque você até pode invocar uns peões pra ajudar você na história, né? Que são personagens que outros jogadores criam e você pode alugar eles, mas você não consegue jogar no multiplayer com seus amigos, por exemplo. E isso seria simplesmente fabuloso, gente, porque se vocês não sabem, nos combates de Dragon's Dogma você pode escalar, assim, tipo, num dragão ou num ogro gigantesco e seus amigos ali lutando e ferrando com o cara. E é uma coisa muito incrível que daria pra fazer muito em um multiplayer. E é claro que eu não preciso nem mencionar que o universo de Dragon's Dogma é inspirado completamente em Dungeons and Dragons. Ainda
Ainda nessa vibe mágica, porém puxando um pouquinho pro estilo steampunk, eu tenho aqui um dos meus jogos favoritos que ganhou meu coração. Que também foi o meu primeiro jogo platinado e por ser um Souls-like, eu me acho muito por isso. Lies of P. Nesse universo aqui nós temos uma releitura do Pinóquio, gente, que se passa em um universo meio steampunk, meio vintage ao mesmo tempo. Onde é um universo no qual vários títeres que foram criados pelo Geppetto, eles estão assim na sociedade, tipo uma vibe Detroit Become Human, só que mais vintage. E os títeres criados pelo Geppetto, eles têm funções como empregados, funcionários públicos, coisas assim do tipo. Porém, um belo dia aconteceu algo bizarro que é chamado de frenesi dos títeres aqui nesse jogo, no qual todos os títeres se revoltaram e mataram toda a sociedade. E foi um massacre, gente. Eles mataram a cidade inteira, poucas pessoas sobreviveram. Eles meio que ficaram divergentes ou algo assim do tipo, criaram consciência. E as poucas pessoas que sobraram se escondem num hotel, né? Que é um hotel gigantesco lá, que é o ponto principal do jogo, onde a gente vai lá pra aumentar os pontos, falar com a Fada Azul, que é simplesmente uma das personagens mais queridas do jogo. Quem aí já é adepto do universo de jogos Dark Souls sabe que todo jogo Souls-like temos uma pessoa pra aumentar os nossos pontos, né? No caso, a gente tem que ir matando os bichos e farmando pra ir subindo os pontos de habilidade. No caso, em Dark Souls 3 é aquela moça que ela tem os olhos vendados, né? Eu acho que ela é cega, algo assim do tipo. E no Elden Ring você faz isso na mesa redonda, né? E aqui, no caso, é a Fada Azul, né? Nesse universo de Lies of P, que é o universo do Pinóquio. E isso é simplesmente genial, a história do jogo é simplesmente impecável. Eu passei horas jogando esse jogo e tipo assim, quando eu zerei ele eu quis platinar em seguida. A história do jogo é simplesmente impecável, gente. É um universo Souls-like muito gostoso, com uma releitura de um conto de fadas. E se você gosta desse tipo de coisa, eu recomendo muito que você conheça Lies of P. Agora um pequeno spoiler pra vocês, é que na cena pós-crédito desse jogo nós temos simplesmente nada mais, nada menos que a Dorothy Gale. Sim, gente, eu surtei quando eu vi ela andando com sapatinhos de rubi em cima dos telhados. E ela bate 3 vezes e o jogo acaba. O que fica um mistério, porque nós não sabemos se vamos ter um jogo oficial da Dorothy ou se ela vai ser só mais uma personagem, talvez uma continuação futura de Lies of P. Eu não quero nem saber, eu só sei que eu já escrevi um e-mail pra empresa, que eles até me responderam e foram bem educados. Eu mandei uma ideia pra eles sobre um jogo da Dorothy que eu gostaria que eles trouxessem com essa vibe de Lies of P e Souls-like, e eu acho, gente, que eles gostaram muito. Porém, eles só mandaram um e-mail agradecendo, dizendo que iriam mandar pro setor interno, né? Então, assim, se no futuro vocês verem um jogo da Dorothy com umas certas ideias aí, pode ser que eu tenha um dedinho ali, tá? Eu tô falando sério, gente, a ideia que eu mandei pra eles foi realmente muito boa. Eu montei um jogo completo, eu botei toda a minha ideia ali do que seria um universo legal e caótico, tipo do universo do Mágico de Oz, porém nesse jogo mais Souls-like, tipo Lies of P. Sério, se algum dia eles trouxerem um jogo da Dorothy, eu vou surtar. Outro jogo que eu sou completamente obcecada e estou jogando atualmente no modo mais difícil, que seria o modo honra, Baldur's Gate 3. Pra quem aí ama o universo de Dungeons and Dragons, que é aquele tabuleiro de mesa, que é um jogo bem antigo, a experiência que eu tive com Baldur's Gate, gente, foi muito louca, porque no primeiro momento eu não gostei do jogo por ele ser um RPG de turno, mas aí eu fui jogando aos poucos e dando mais uma chance até que eu fiquei simplesmente obcecada pela história. Em Baldur's Gate nós criamos o nosso personagem, né, e nos vemos ali numa trama onde os Devoradores de Mente, que é uma raça alienígena maldita do universo de Dungeons and Dragons, eles simplesmente colocam uma larva no nosso olho tentando nos transformar em um deles. Porém, algo bizarro acontece, nós não nos transformamos em Devoradores de Mentes e ganhamos poderes psíquicos. E é aí que começa a nossa jornada, onde vamos em busca de uma cura para essa larva, com outros personagens também que conhecemos ao longo da história. E é uma história muito bonita, gente. Eu nunca zerei esse jogo, eu ainda tô no ato 2 no meu jogo principal. E tô jogando o modo honra, que é o modo mais difícil, com o meu amigo Júnior. Nós estamos penando no modo honra, mas ainda não morremos, né? É claro que a gente tem uns truquinhos ali pra se manter vivos, mas a gente pretende zerar o modo honra pra pegar o troféu no PlayStation, né? Porque nós somos os loucos dos troféus. Gente, eu simplesmente sou obcecada pela classe druida nesse jogo, porque além da magia, você pode se transformar em animais e conversar com os animais. É claro que eu, uma ninfa da floresta, que amo criaturas mágicas, sou muito suspeita pra falar. Em Baldur's Gate 3, nós temos muitos personagens marcantes que nos acompanham na nossa jornada, que eu não vou me aprofundar muito neles, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Porém, o meu personagem favorito de todos é o Astarion, gente. Eu tenho até um Funko Pop dele, olha que coisinha mais linda. Ele é um elfo vampiro que nós encontramos logo no comecinho do jogo, quando a gente sai da nave, né, do Nautiloid lá, dos Devoradores de Mente. No começo, o Astarion tenta matar a gente, até que a gente convence ele a se juntar na nossa jornada pra tirar a larva da nossa cabeça. Shh. Not a word. Let's try to keep that lovely neck of yours in one piece. Ai, vampiros maravilhosos, o que não fazemos por eles?
Uma das coisas que eu mais amo no universo de Baldur's Gate é que você pode fazer de um tudo, gente. São tantas possibilidades que você tem muito que usar a sua cabeça. E são coisas assim que às vezes estavam óbvias ali na sua cara e você não prestou atenção. Você pode falar com os animais, se transformar em animais, falar com os mortos, virar necromante, matar todo mundo. E tudo isso leva a um final diferente. Eu acho a arte do jogo muito bonita, principalmente aquela parte dos cards onde você vai selecionar a dificuldade do jogo. Quem criou aquilo ali é simplesmente um gênio. Então, se você ama universos mágicos, Dungeons and Dragons, ou você só gosta de jogar magia e tacar fogo em todo mundo, eu recomendo muito que você conheça Baldur's Gate 3. Sem falar que esse jogo tem uma das trilhas sonoras mais lindas que eu já vi na minha vida, que toca lá no fundo da sua alma. Então, se você ficou até aqui comigo nesse vídeo caótico, eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like aqui, porque isso ajuda muito na entrega do vídeo aqui no canal. Apesar do meu conteúdo ser bem nichado, saber que o meu conteúdo está sendo entregue para pessoas que apreciam o que eu faço me deixa extremamente feliz. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês na semana que vem.